a internet aqui, a Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano. E eu joguei The Witcher. The Witcher. O jogo é foda pra caralho, a série. Pelo menos a primeira temporada, porque eu não assisti o resto. E eu vim pra falar pra vocês inicialmente o que eu achei The Witcher, certo? É interessante já declarar que eu sou suspeita porque eu gosto muito, muito da temática. Então eu vou bancar a professora aqui pra vocês e vou ler um trecho do início do livro. As pessoas, Geralt virou sua cabeça, gostam de inventar monstros e monstruosidades. Assim, elas mesmas parecem menos monstruosas. Quando ficam completamente bêbadas, trapaceiam, roubam, batem em suas mulheres, deixam velhos passar fome, quando matam a machadadas uma raposa presa numa armadilha, ou enchem de flechas o último unicórnio existente. Gostam de pensar que um amaldiçoado que invade suas casas no raio do dia é mais monstruoso do que elas são. Elas se sentem melhores nesse momento. Fica mais fácil viver assim. Então, se você é uma pessoa com o mínimo de QI, certo? Você já reparou que The Witcher é um sistema que se propõe a questionar aquilo que é correto. Ou ele se propõe a trazer perguntas como: o que é ser um monstro? Essa é uma das coisas que eu mais gostei do sistema. Claro, além do fato que ele é extremamente sanguinário. Então, o RPG de The Witcher é ambientado em um mundo de fantasia sombria e adulta, onde finais felizes são raros e ações têm consequências geralmente mortais. O sistema se passa no continente, certo? Em uma terra devastada por guerra, assassinato, roubo, e onde os mais fortes sobrevivem. Tá? Ladrões correm soltos, mercenários e todo aquele esquema, certo? É importante dizer que o livro em si já explicita uma coisa a respeito de fantasia sombria. Não é a ideia da fantasia sombria, e o livro não se propõe a ser alguma coisa em que todo mundo morre do nada e que nada bom vai acontecer. O ponto forte do sistema, o ponto forte do mundo é o contraste entre o perigo sombrio, né, e os horrores que vocês vão encontrar e momentos de felicidade genuína. The Witcher é um sistema que é baseado no D10. O bom de você, se você quiser jogar The Witcher, é que o mapa já está pronto, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o mapa do continente. Eu vou colocar uma imagem melhor para vocês verem. Enfim, então você tem o mapa do continente, existe a história recente, certo? Que daí começa com pragas e mutantes, fala sobre a traição, Lockmuin. Eu não vou falar sobre isso porque são coisas muito específicas, esse era um vídeo de review geral. E ele fala que o mundo está desmoronando, então o jogo, né, o RPG, ele se passa antes do início de The Witcher 3, se você considerar os jogos. Então, se você chegou a jogar The Witcher 3, então você já tem uma ideia melhor de em qual contexto você tá. O livro traz também a ficha dos heróis, né? Então, Geralt, a Yennefer e alguns outros. Ele também aconselha, e eu aconselho também, que vocês não usem os heróis, certo? Porque essa não é a história sobre o Geralt, não é a história sobre a Yennefer, é a história sobre os seus jogadores, certo? É a história que vocês vão construir junto. Mas tem eles ali caso você precise fazer alguma referência, ou caso você queira mesmo, sabe? Então, para você criar o seu personagem, você começa primeiro escolhendo a sua raça. Você pode ser um humano, você pode ser um anão, pode ser um elfo, pode ser um witcher. E isso eu tô falando do livro base, tá? Eu fiquei sabendo que vai sair um outro livro, eu vou falar sobre ele no final, tá bom? Mas por enquanto, considerando só o livro base. E dependendo da raça que você escolher, as outras raças vão ter vão ter uma posição sobre você. Então, por exemplo, os elfos no norte são odiados completamente, entendeu? Então, você sabe que se você for um elfo, você estiver no norte, as pessoas vão te tratar igual um lixo. Em The Witcher você escolhe também, né, o seu caminho de vida, então dependendo de se você for do norte, dependendo se você for de Nilfgaard ou das nações vassalas a Nilfgaard, daí vão ter opções diferentes, que podem variar desde a quantidade de irmãos que você tem. Eu fiz um personagem que teve 6 irmãos, e eu acho que 4 deles não gostavam da minha personagem. Eu fiz também um Witcher que se ferrou muito, ele só se deu mal a vida dele inteira. O namorado fez um personagem, por exemplo, que já, assim, teve basicamente sorte praticamente a vida inteira, certo? Só na última década de vida dele que ele acabou sendo amaldiçoado e estava procurando ainda uma forma de se livrar da maldição. Você vai decidir também o destino da sua família, o destino dos seus pais, a situação da sua família, qual é o seu amigo mais influente, se algum dos seus conhecidos morreu e quanto tempo faz que ele morreu.
Isso é especialmente importante, por exemplo, para Witchers, porque como eles vivem muito, então pode ser que uma pessoa que você tenha conhecido sei lá, na sua 30ª década, ela já tenha morrido quando você começa a jogar, supondo que, por exemplo, você já tenha seus 150 anos, certo? A probabilidade é alta. Em seguida você decide, vai rolar no dado, ou enfim, decidir com o seu mestre, certo? O que vai ter acontecido na sua vida. Então, se você teve sorte, se você teve infortúnio, você pode ter tido um caso de amor que tenha terminado terrivelmente. Com relação à profissão, porque em The Witcher não existem classes, existem profissões, certo? Então, você escolhe a sua raça, você escolhe a sua profissão. Você pode ser um bardo, um artesão, um criminoso, um médico, um mago, um homem de armas, que seria o equivalente a um soldado, um comerciante, sacerdote ou um bruxo. Então aqui é importante destacar que se você quiser ser um bruxo, você não vai escolher raça, porque a sua raça e a sua profissão são as mesmas, certo? Você é um bruxo por raça e um bruxo por profissão. Você não pode trocar isso. O sistema tem 9 estatísticas, vamos dizer assim, certo? Que daí é inteligência, reflexo, destreza, corpo, velocidade, empatia, criar, vontade e sorte. E aí tem diversas perícias dentro de cada um desses, certo? Que daí são coisas que a gente tá mais acostumado. Por exemplo, a carisma, certo? Que é uma habilidade de empatia. E tem coisas novas também, novas assim, pra quem joga. Cada profissão tem a sua árvore de perícias da profissão, que daí são coisas específicas e você consegue com pontos de melhoria. Mas eu não vou explicar o que são pontos de melhoria agora. Basicamente como você usa, fazendo um resumo. O livro traz uma aventura, certo? O livro base, né? Traz uma aventura. E eu decidi que eu não ia jogar essa aventura, tá? Porque eu achei que ela era um pouco longa para uma one shot. Eu vejo aquela aventura acontecendo em talvez 2 a 3 sessões, mas para uma one shot eu não gostei muito. Então eu escrevi a minha própria aventura, em que basicamente os jogadores tiveram que lidar com uma dríade. Eles estavam atravessando, ou pelo menos eles estavam querendo atravessar uma montanha, certo? Pegar um atalho, na verdade, para atravessar essa montanha. E para isso eles precisaram prestar um serviço para ganharem essa passagem, certo? E o serviço era basicamente investigar o que estava acontecendo, que estava matando todos os trabalhadores, né, os mineradores que entravam em um lugar específico da montanha, certo? Então eles foram lá para investigar. O grupo era de 3 pessoas, eram 3 personagens, um Witcher, um comerciante e o médico. E, enfim, eles foram, conversaram, encontraram alguns inimigos mais simples de se lidar, certo? Que foi mais pra gente testar o combate mesmo. Então eles viram coisas como, por exemplo, você pode escolher mirar em uma parte específica e acertar ou não, e talvez triplicar o seu dano ou tirar, né, da metade do dano que você daria. A gente viu coisas como, por exemplo, ataque furtivo, enfim. E finalmente o conflito final, que foi na realidade um conflito um pouco mais social, certo? Foi um conflito social, onde eles estavam conversando com essa dríade, né? E tentando chegar a um consenso de fazer ou não ela sair de lá e fazer ou não ela tirar a maldição que ela colocou naqueles trabalhadores. E isso eu fiz justamente porque eu queria trazer essa questão de, tipo, quem é o monstro, certo? Ou, no caso, o monstro tá errado em defender o seu território, sendo que, né, a Dríade sempre morou ali e os humanos estavam invadindo. Então, eu fiquei bem contente com o que eu escrevi. E com relação ao sistema, é claro que a gente só jogou uma one shot, então eu ainda não consegui testar ele completamente, mas eu achei ele elegante, essa é a palavra. Ele é simples, parece complexo no primeiro momento, mas ele é simples e efetivo, certo? E a temática é deliciosa, eu achei incrível. Então eu tô pretendendo continuar jogando, pelo menos, né, mais algumas sessões, para poder também testar um pouco melhor a parte do combate. Então é isso, eu super recomendo The Witcher se você gosta desse tipo de coisa, né? Se você gosta de uma pegada um pouco mais séria. É claro que, assim, os combates em The Witcher, eles são, pelo que eu li, eles são bem mais raros. Pode ser que você tenha 2 a 3 sessões sem ter absolutamente nenhum combate, porque a questão é que, aí, pelo menos combate de dano mesmo, né? Combates sociais provavelmente vão ter mais. Mas
os combates que tiverem, ou melhor dizendo, as criaturas que os seus jogadores enfrentarem, vão ser situações que vão ter muito mais impacto. Principalmente pelo fato de que eles podem perder um braço, eles podem ver ou perder alguém importante para eles, né? Perder um membro do grupo. Então, isso traz muito mais peso para a história, certo? Torna a história um tanto mais adulta mesmo, certo? É uma história um pouco mais... Não é um RPG heróico. Ele pode ser heróico, mas o mundo vai testar constantemente o ímpeto dos jogadores, né? Pra se eles decidirem ser heróicos. Então é isso, me fala aí, você jogaria Witcher, sabe? Você levaria pra sua mesa? Vocês querem um vídeo falando um pouco mais sobre isso? Porque eu vou continuar jogando e eu provavelmente vou continuar escrevendo, porque não tem aventuras prontas, né, pra esse sistema. Pelo menos eu não achei nada. Eu achei várias coisas no Reddit dando ideias pra aventuras, mas isso em inglês, fóruns BR, eu não achei nada. Não procurei com muito ímpeto também, porque eu fui escrever a minha. E se vocês quiserem, eu também posso disponibilizar a aventura que eu escrevi. Tá? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês deem uma chance ao sistema, porque ele é muito, muito bom, tá? Então, é sobre isso. Falhou! Eu já joguei RPG antes e foi uma sensação nova, porque a ambientação do mundo de The Witcher é muito mais... Talvez sombria não seja o tempo certo, mas parece muito mais real. É que nem quando você vê um filme de fantasia, então você vê Game of Thrones, por exemplo. Você realmente sente aquela tensão de você estar, tipo, vivendo num mundo selvagem, tipo... E às vezes a pior coisa não é nem os monstros da noite, mas são os monstros que estão do lado de fora da sua casa. Seu vizinho, ou um guarda. Quer jogar de novo? Claro. Justíssimo e tudo mais. Pronto, obrigada.